gente quer no rebanho de ovelhas? A gente quer que ela produza cordeiros, que ela produza e desmame cordeiros saudáveis. Então, essa é a fase mais importante, este é o ouro da sua criação, é o momento, com essa taxa você consegue analisar todo esse momento, toda a sua programação, tudo que envolve o que está acontecendo no seu rebanho. Com essa taxa você consegue dimensionar se isso está acontecendo corretamente. Alguns estudos científicos mostram que a média no Brasil de perda de cordeiros após o nascimento é de cerca de 30%. Então, de cada 100 cordeiros que nascem, 30 morrem. Olha a diferença entre a taxa de cordeiros mamados e a taxa de nascimento. Se você tem uma taxa de nascimentos boa, se você teve um nascimento de 100 cordeiros na propriedade, mas você tem uma mortalidade de 30%, você vai perder 30 desses cordeiros, só vai ter 70 desmamados no final. Então, a taxa de desmame, ela leva em conta tudo isso. E desses 30% desses cordeiros que morrem, 70% dessas causas são de problemas de manejo. São problemas que podem ser corrigidos na propriedade, que podem ser controlados para reduzir essa taxa de mortalidade. Então, são erros que a gente comete na criação, que a gente às vezes até acha que está fazendo certo, mas são erros que levam a uma baixa produção, a uma baixa taxa de cordeiros desmamados. Eu fui atender uma criadora uma vez, ela tinha um rebanho grande, ela tinha cerca de 1.200 matrizes, e ela estava com uma taxa de natalidade muito boa, os nascimentos estavam indo de vento em popa, os cordeiros nasciam bem, mas ela estava com uma taxa de mortalidade muito alta. Quando eu fui atender ela já tinha perdido 80% dos cordeiros. Se você fizer a conta da taxa de desmame em relação ao número de ovelhas que ela tinha, ela teve um prejuízo imenso. E o que estava acontecendo? Erros no manejo dela que faziam com que esses cordeiros adoecessem. Os cordeiros dela estavam morrendo por causa de coccidiose, eimeriose, que é um parasita que dá no intestino e acaba levando a surtos de diarreia, às vezes tem presença de sangue nessa diarreia, os cordeiros emagrecem, não conseguem mais ganhar peso, desidratam, ficam totalmente desidratados, largados no chão mesmo, não tem nem mais forças para mamar ou se alimentar, e isso leva a uma alta mortalidade. E isso pode ser corrigido no manejo. Então, a taxa de cordeiros desmamados, ela leva em conta muita coisa importante dentro do seu rebanho. A qualidade da sua matriz, se ela tem capacidade de emprenhar ou não, se é uma ovelha fértil, subfértil, isso vai influenciar na taxa de cordeiros desmamados. Assim como aquelas ovelhas que emprenham, têm capacidade, são férteis, têm capacidade de emprenhar, mas que na hora que elas parem, elas não têm produção de leite. Então, você vai ter um cordeiro nascido, vai nascer o cordeiro, mas ela não tem leite suficiente para amamentar esse cordeiro. Então, esse cordeiro vai fazer parte da taxa de mortalidade, ele não vai sobreviver, e isso vai influenciar na sua taxa de desmame. Assim como aquelas ovelhas que não produzem um colostro de qualidade, não tem um colostro adequado para transmitir imunidade para o seu cordeiro, também vão gestar, vão emprenhar, vão gestar, vão ter o nascimento dos cordeiros, mas o colostro não vai ser suficiente para manter esse cordeiro imune nos primeiros dias de vida dele. Então, é um cordeiro que vai nascer e, dependendo do seu manejo, do alto contato que ele tem ali com bactérias, com micro-organismos infectantes, ele pode adquirir uma infecção logo no início da vida dele, bem no comecinho, nos primeiros dias, e pode morrer nos primeiros dias, em função de um colostro de baixa qualidade. Então, você está levando em conta também nessa taxa de desmame a qualidade do colostro produzido pelas suas ovelhas. Assim como você leva em conta também aquelas ovelhas que não são boas mães. Tem ovelhas que parem e o cordeiro nasce e elas ficam ali cuidando, batendo no cordeiro para ele vir mamar. Se ele se deita e ela sai para pastar, ela vai lá e cutuca ele para ele vir atrás dela. Tem ovelha que não dá muita bola para o cordeiro. Do jeito que ele nasce, ele está ali jogado no chão, às vezes ela vai pastar e larga o cordeiro para trás. Ou até logo depois do parto, ela deixa o cordeiro mamar, ela é uma boa mãe ali no começo, mas quando ela vai para o pasto, o cordeiro se deita, ela se esquece do cordeiro ali, ela sai caminhando e larga o cordeiro para trás. Ele fica sujeito a predadores, a predadores do ambiente, ou é um cordeiro muito novinho ainda, não conhece o ambiente, e acaba se perdendo ali, dependendo do tamanho da sua área, onde seus animais estão, essa ovelha pode andar distante dele e ele se perde, ele não consegue mais achar a mãe. São aqueles cordeiros que a gente acha perdidos, às vezes, no pasto. Então, essa taxa de cordeiros desmamados, ele leva em conta tudo isso que acontece.